depois, daqui a pouco eu vou chamá-los, mas antes eu queria conversar com vocês sobre algumas coisas. A mais séria é de que, finalmente, sob pressão do STF, mas especificamente sob pressão da ministra Carmen Lúcia, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, né, que é o engavetador-geral da República do Jair Bolsonaro, foi obrigado a abrir uma investigação, ainda que preliminar, sobre as ações do Bolsonaro contra o sistema eleitoral brasileiro, contra as urnas eletrônicas, enfim. Essas acusações fraudulentas, mentirosas e canalhas feitas por esse psicopata sobre as urnas eletrônicas que eram ter sido fraudadas nas eleições de 2018. Bolsonaro é um irresponsável e um indigente mental, moral, intelectual. Isso a gente sabe, eu só repito por prazer. Tá? Agora, esse Augusto Aras é esse tipo de figura, tipo de servidor público dos mais abomináveis que existem, porque servem a essa figura. Então, se todas as pessoas que servem ao Bolsonaro têm dentro de si uma corrupção moral inata, eu sempre falei isso desde o início do governo, não importa o nome que vai ser escolhido para que ministério ou para que cargo. Se você se dispõe a servir ao governo Bolsonaro, você tem um problema moral grave. Você é um canalha. Você é um sujeito que está sendo cúmplice de um genocida, de um boca podre, de um espirrador de fezes, de um sujeito autoritário que diariamente ameaça a democracia e fala os piores absurdos, é misógino, é racista, é um débil mental. Então não importa a sua formação, quantos títulos você tem, quantos livros você escreveu. Se você se dispõe a servir ao governo Bolsonaro, você é cúmplice desse psicopata. Não, você pode tentar disfarçar com a sua família, com seus vizinhos, mas você não engana ninguém. Então, no momento que você se transforma em Procurador-Geral da República escolhido a dedo pelo Jair Bolsonaro, a gente sabe quem é Augusto Aras. Não, eu não espero nada, nem ninguém espera nada. O que acontece é que as instituições têm que se mover, e elas se movem muito lentamente para forçar um sujeito como esse, que é o chefe do Ministério Público da União, a investigar um boquerroto que está acusando o sistema eleitoral de fraude sem nenhuma prova. E esse sujeito ficou sentado em cima disso, em cima de todos os processos, para livrar a cara desse psicopata. Na esperança de um dia, talvez, ser ministro do Supremo, ou receber um cargo depois que sair, ou ser reconduzido agora para a PGR, é um vexame. Eu queria muito saber como essas pessoas chegam em casa e olham para os próprios filhos, aqueles que os têm. Como é que olha para a cara da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, do seu vizinho, dos seus parentes, dos seus colegas? Como é que você encara essas pessoas? Essa é uma dúvida de fundo moral que sempre me intrigou. Me intrigava na escola. Como é que os puxa-sacos, essa figura patética que existe na sociedade espraiada, mas que na escola nós somos obrigados a conviver com muitos, mas essas figuras olham para si mesmas, né? Esse sujeito servil, esse sujeito sem caráter, e que sabe que todo mundo sabe que ele não tem caráter, que sabe que todo mundo sabe que ele é um puxa-saco, que ele é servil, que ele é cúmplice. Assim, porque o dinheiro não explica tudo, o poder não explica tudo. É claro que há um problema muito grave de transtorno de personalidade moral, de corrupção moral inata. Essas figuras, elas têm que ser expurgadas do convívio social e não colocadas em cargos públicos. Elas só ascendem a cargos públicos quando o mandatário do país é um sujeito escroto que nem elas. E é o caso clássico do Bolsonaro e da gangue que o cerca. Gangue de débeis mentais, de corruptos, de ladrões, de dementes, de psicopatas. E essa gente estava ontem naquela. As imagens da Operação Formosa, assim, é de uma comicidade impressionante. Aquilo ali, assim, a Sara falou que passou a noite rindo. Eu fiquei vendo aquilo, ficava dando risada, porque se montaram muitos memes. Aí eles armaram aquela operação com aqueles cacarecos fumegantes. Aí foram para Formosa, aqui no interior de Goiás, próximo de Brasília. Um lugar que está seco, seco, né? É a nossa Marinha, a Marinha de Guerra do Brasil, fazendo operações de guerra no deserto. Um lugar que está seco, um lugar que está, como tudo aqui no Centro-Oeste nessa época, né? Aí vão fazer aquela operação, aí tudo que eles têm para mostrar para o mundo, para mostrar o grau da técnica e da tecnologia utilizada pelos fuzileiros navais, é um ataque a uma casinha de boneca. É uma casinha montada ali de 1,30 m, que não entra nem aquele anão do Game of Thrones, ele não consegue passar na porta da casinha. Aí eles montaram essa casinha de boneca, né, a casinha do Snoopy, e aí fazem aquele mise-en-scène do sujeito chegando com uma vara lá, uma vara, parece uma vara de pescar, monitorando a bomba que tinha sido colocada, os caras colocaram, depois sai todo mundo correndo e explode a casinha de boneca, que nem explode muito, você vê que assim, a bomba era tão poderosa que ela não estraçalha a casinha. As paredes da casinha colada de durepoxi, assim, é com esse poderio armado, é com essa força armada assim, sem misericórdia, que o Bolsonaro quer impressionar o Brasil e o mundo. Isso reforça que as Forças Armadas brasileiras, elas nem se preocupam, na verdade, em ter uma imagem de defesa nacional, uma imagem assim, que provoque algum tipo de medo aos países estrangeiros. Né? Porque devem estar, como nós, dando muitas risadas do que viram. Primeiro, lá na esplanada dos ministérios, aqueles cacarecos soltando fumaça. E depois a casinha de boneca, a casinha do Snoopy, sendo explodida, né, por uma bomba de São João. E aí, o que acontece? Então, assim, o Brasil não tem. As Forças Armadas, elas
Perderam até a fachada de que é uma estrutura voltada para a defesa nacional. As Forças Armadas são, e sempre foram e continuam sendo, um instrumento das classes dominantes para intimidar a população brasileira, para ameaçar a democracia, para tutelar o poder civil, não pelo interesse público, não pelo interesse da população e muito menos pelos interesses do povo. A única intenção das Forças Armadas é manter intocados os seus muitos privilégios, para manter intocado, para manter em crescimento a sua ocupação física na administração pública federal civil. Já são mais de 6 mil militares na administração federal civil. Para manter a pensão das filhas solteiras, essa coisa ridícula, que provavelmente só existe no Brasil, deve ter existido na Roma Antiga. Para manter essa tradição de aposentar oficiais das Forças Armadas com menos de 50 anos, com 42, 45 anos de idade. Mantendo essas figuras, sugando as tetas da Previdência e do Tesouro Nacional até morrer 40 anos depois. E passam esses períodos instigando a democracia, pregando o fascismo, né? Transitando no conservadorismo mais tosco, que é o bolsonarismo. Então, para que servem essas Forças Armadas? Né? Assim, milhares, aqui em Brasília, milhares de servidores fardados, milhares, assim, um enxame, né, de servidores fardados, fazendo o quê na capital federal, no meio do país? Nada, alimentando a burocracia e gerando custos enormes para um país pobre, miserável, pauperizado como é o Brasil. Para que servem as Forças Armadas? Aí me fazem esse teatrinho absurdo de explodir a casinha do Snoopy com Bolsonaro, Carla Zambelli, gente, que teatro de horrores. Assim, nós somos um vexame mundial cada vez mais patético, mais ridículo. Teve uma entidade uma entidade luso-brasileira, esqueci o nome agora, me perdoe, de amigos do Brasil e Portugal, enfim, não sei, uma entidade dessas de relações internacionais, do meio civil, entre Portugal e Brasil, que emitiu ontem uma nota de repúdio por conta de um almoço que o Bolsonaro teve com o presidente de Portugal em Brasília, e o Bolsonaro se comportou à mesa como um imbecil completo, como um tiozão do Zap, do churrasco, fazendo piadas de português e piadas de cunho sexual. A comitiva portuguesa ficou horrorizada com aquilo. Nunca imaginaram, né, que estariam com o presidente da República Federativa do Brasil numa mesa, e o sujeito com aquela boca podre, com aquele mau hálito, aquele espirrando as fezes que ele costuma espirrar. O sujeito fazendo piada de português com o presidente de Portugal, fazendo piadas de cunho sexual, deve estar dando aquela risada imbecil de retardado que ele tem junto com os retardados que o cercam. Sabe por que isso? Porque é um indigente intelectual completo. Um sujeito que nunca leu um livro, que não tenha sido um manual da artilharia nos anos 80. Ele é incapaz de conversar com um dirigente europeu. Incapaz. Porque ele não tem vivência política, ele não tem inteligência emocional, ele não tem repertório intelectual nenhum. Ele nunca leu um livro. Ele não deve saber quem é essa de Queiroz. Então, assim, é assustador, além de tudo que a gente vive, além do genocídio provocado pela Covid, além da ruína econômica que o Brasil foi lançado, além dos 15 milhões de desempregados, além dos 570 mil mortos da Covid, ainda esse imbecil ainda nos envergonha, porque ele é incapaz de montar uma frase sobre qualquer tema, porque ele é um indigente intelectual absoluto, ele é um imbecil completo. Um sujeito que não governa, que não trabalha, que passa dia e noite falando bobagem, falando merda nas redes sociais e para aquele cercadinho de imbecis que ele mantém no Alvorada. Esse sujeito quer se perpetuar no poder para quê? Para quê? Olha o Ministério da Saúde. Olha a bandalheira com militares no Ministério da Saúde. Olha a rachadinha dos filhos. Olha os esquemas de corrupção que esses sujeitos trouxeram do esgoto para dentro do Palácio do Planalto. Hoje a CPI vai ouvir um auditor fiscal, um auditor de controle externo, desculpa, um auditor de controle externo do Tribunal de Contas da União que fez um relatório falso para alimentar a sanha bolsonarista. Assim, vocês imaginam que é isso? E esse sujeito está empregado ainda? Como é que esse sujeito ainda pode estar empregado no Tribunal de Contas da União? Como é que esse sujeito já não foi demitido ontem a bem do serviço público? Sabe por quê? Porque essa gente está enfronhada dentro do serviço público. É um câncer em metástase dentro do serviço público. Então, esses bandidos que cercam o Bolsonaro, eles vão ter que ser expurgados, e vão ter que ser expurgados de maneira violenta, se for preciso. Não tem conversa com essa gente. Ontem, a enxurrada de fake news que se produziu, né, de mentiras, de notícias falsas que se produziu por conta da viagem do Lula ao Nordeste, revela o total desespero dessa gente em relação ao crescimento de Lula nas pesquisas eleitorais, nas pesquisas de intenção de voto. Fizeram não sei quantas montagens para dizer que o Lula estava sendo vaiado quando chegou em Recife, foi vaiado, tudo mentira. Porque eles estão completamente desesperados. Tem um dado muito interessante, né? Assim, além das investigações sobre esse inquérito de fake news que continua, o TCE ordenou que os monopólios de rede, YouTube, Google, Facebook, não paguem mais um tostão para os sites que fabricam notícias falsas, os sites de fake news bolsonaristas, entre ele aquele Terça Livre, daquele imbecil do Alan dos Santos, e alguns outros. Né? Cortaram, né, o canal de financiamento, estão proibidos de botar dinheiro nesses sites. Assim, tem que primeiro estrangular financeiramente esses caras, mas tem que metê-los na cadeia. Assim como o senhor Sérgio Reis,
que disse que se em 30 dias não votasse, não colocasse o voto impresso e fizesse as vontades dele, Sérgio Reis, e da bancada de ruralistas que ele representa, eles iam entrar no STF e tirar os ministros na marra. Aí, diante da repercussão e da possibilidade real de meterem esse cafajeste na cadeia, ele começou a chorar e dizer que tá deprimido. Botou a própria mulher para dizer, coitadinho, que ele tá chorando, que ele foi mal interpretado. Olha a cara de pau desse cara. Como é que o sujeito é mal interpretado? Eu falo assim, eu vou entrar lá, vou quebrar, vou matar, vou arrebentar e tirar na marra. Qual é a outra interpretação que pode ser feita disso? São covardes. Todos esses fascistas são, antes de tudo, covardes. Eles só são machões quando estão num ambiente de linchamento. Fora de ambiente de linchamento, são covardes. Que nem o Daniel Silveira, que passa os dias da prisão acocorado, chorando e cagando nas fraldas. Roberto Jefferson já está dizendo que está muito doente, quer ir para casa. E o Sérgio Reis está deprimido, fazendo cara de choro nas redes, para ver se alguém tem pena de um escroto desse. Tem que meter essa gente na cadeia, não tem que ter, nesse caso, tem negócio de punitivismo, não. Tem que deixar apodrecer na cadeia. Esses bandidos, porque o próximo bandido a fazer companhias ao pastor Everaldo, a Roberto Jefferson, a Sérgio Reis, a Daniel Silveira, a Sara Winter e companhia, é o Bolsonaro e os filhos bandidos deles, retardados e bandidos deles. Esses caras aqui são os próximos, é por isso que eles estão desesperados. E é fundamental que já se chegue, no caso Bolsonaro, para que seja o primeiro aí para a cadeia. Vereador não tem, for privilegiado, tá? Fica a dica.